A França acabou de perder, tomou a virada e levou 2 gols na etapa final. Saiu de campo derrotada por uma seleção africana, às vésperas da Copa do Mundo. E sabe o que o jogador que marcou o único gol francês fez logo depois do apito final? Ignorou completamente o resultado e declarou guerra para o mundo inteiro. Nesta quinta-feira, em Nantes, a França enfrentou a Costa do Marfim num amistoso pré-copa. Cherki abriu o placar no fim do primeiro tempo. Parecia que os Bleus iam embora com a vitória tranquila, aquela vitória de preparação, sem emoção, sem risco. Mas não foi isso que aconteceu. Na etapa final, a Costa do Marfim virou a partida com 2 gols. Guela Doué e Amad Diallo, irmão de um craque do PSG, foram os autores. E a seleção francesa, uma das grandes favoritas ao título mundial, foi derrotada por 2-1 no último amistoso antes da Copa. Só que é aqui que a história começa a ficar interessante. Logo após o apito final, com o placar ainda doendo nos bastidores, Ryan Cherki foi direto para as câmeras da TF1 dar uma entrevista. E o que todo mundo esperava? Desculpa, explicação, preocupação. O que ele entregou foi completamente diferente. Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas para esmagar todo mundo. Pensa nessa frase por um segundo. Não como favoritos, para esmagar todo mundo. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ser favorito é carregar expectativa alheia. Esmagar todo mundo é uma declaração de intenção. É mentalidade de predador. É a França dizendo, em voz alta, que não está indo para os Estados Unidos para tentar, está indo para destruir. Mas existe um detalhe que muita gente está ignorando nessa história toda. A França acabou de cair 2 posições no ranking da FIFA por causa dessa derrota. Perdeu a liderança, e está a menos de 2 semanas do início da Copa do Mundo. Em qualquer outro cenário, isso seria tratado como crise, como sinal de alerta, como aquele momento em que a imprensa começa a questionar se a seleção está pronta. Cherki, porém, nem piscou. Para mim, foi uma atuação normal, para ficar em forma. Estes amistosos são bônus. Bônus, ele chamou o amistoso de bônus. E é exatamente por isso que essa declaração divide opiniões. Porque tem 2 jeitos de ler essa postura. O primeiro jeito de ler: confiança legítima de uma seleção que sabe exatamente o que tem. A França chega à Copa com Mbappé, com Cherki em excelente fase, com uma geração que mistura experiência e juventude num nível que poucos países conseguem montar. O foco total está no dia 16 de junho, data da estreia contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Nesse cenário, a derrota para a Costa do Marfim não é sinal de fraqueza. É simplesmente o resultado de uma preparação onde o que menos importa é o placar do amistoso. Cherki foi honesto, tem um pouco de cansaço, mas a meta é estar em boa forma no dia 16. Faz sentido. Todo mundo chega cansado ao fim de temporada. O que importa é como você chega na hora certa. O segundo jeito de ler: e se a confiança excessiva for justamente o maior perigo da França? A história da Copa do Mundo é repleta de seleções que chegaram dominantes, confiantes, invencíveis e foram eliminadas antes do esperado. A própria França sabe o que é isso. Em 2002, caiu na fase de grupos como campeã mundial vigente sem marcar um único gol. Quando um jogador chama uma derrota de bônus e declara que vai esmagar todo mundo, pode ser mentalidade vencedora, mas também pode ser o tipo de discurso que, se o resultado não vier, vira combustível para a crítica. E nos bastidores, a pergunta que circula é: a França está realmente pronta ou está confiante demais? Agora pensa no cenário que está sendo montado. A França cai no ranking, perde para a Costa do Marfim de virada. E em vez de cautela, o que o mundo ouve de dentro do vestiário é: vamos esmagar todo mundo. Esse tipo de declaração tem peso. Ela alimenta a narrativa do torneio inteiro. Ela entra nos vestiários adversários. Ela vira motivação para quem vai enfrentar os Bleus. Senegal, logo na estreia, no dia 16 de junho, já sabe o que a França pensa. Já sabe a mentalidade com que os franceses entram em campo. E a grande pergunta que fica é: será que Cherki e a França vão conseguir transformar essa declaração em realidade dentro de campo? Porque no futebol, algumas histórias não terminam com gols. Elas terminam com palavras que ficam registradas e que, na hora da pressão, ou viram combustível ou viram peso. A França escolheu falar alto antes de começar. Agora o mundo vai assistir para ver se ela consegue entregar. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que Cherki tem razão? A França realmente vai para a Copa para esmagar todo mundo? Ou essa confiança toda pode virar um problema lá na frente? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai ter muito mais capítulos. A Copa começa em breve e tudo o que acontece agora nos bastidores vai impactar diretamente o que a gente vai ver dentro de campo. Se você quer acompanhar tudo, cada detalhe, cada bastidor, se inscreve no canal. Essa é só a primeira cena de uma história que ainda vai ser longa.